Meeting is being recorded. Aqui com a gente hoje. Então, assim, eu já fui aluna da célula há um tempo atrás, e aí Uhum. eu tenho uma dificuldade muito grande de execução. Eu acho que é uma característica de ser procrastinadora, e além disso, quando eu estava preenchendo o questionário, eu falei, talvez não seja só procrastinação, talvez eu esteja tentando colocar muita coisa e eu não estou realmente dando conta, né? E aí, quando eu fazia a célula, eu estava empreendendo no spa, eu dava aula na faculdade. Então, assim, o consultório, ele sempre foi uma coisa no dia que dá, sabe assim? Quando der, eu vou lá e atendo. E aí já tem um tempo que eu quero mudar essa realidade por entender que é um caminho que eu gosto, assim, me satisfaz atender e que é possível ganhar mais, ser melhor reconhecida, né? Porque hoje o meu vínculo atual é num concurso. E, tipo, é bem complicado você trabalhar num lugar que te deixa ruim de serviço, né? Porque, basicamente, serviço público é isso. E aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, não, eu não quero ficar aqui o resto da vida. Qual que é a opção que eu tenho hoje que eu mais vou gostar? Aí eu falei, não, vou investir no consultório. E aí eu tô numa mentoria individual. E quando eu olhei esse princípio, eu falei, não vou entrar não, porque aí vai ficar muita coisa para eu poder dar conta, né? Sem contar no investimento. E aí, quando eu conversei com a Carla, ela falou assim: talvez seja isso que te ajude, porque ele é muito voltado para execução. Então, tipo, a mentoria não é ruim, mas eu acho que é muita informação e depois um período de tempo muito grande para eu tentar colocar aquilo ali até o próximo encontro, entendeu? Eu acho que eu fico meio travada quando me dá muita coisa para eu fazer, e aí eu fico só tentando entender o que que eu vou ter que fazer nas próximas semanas, assim. Aí, quando eu vi que o sprint era mais voltado para isso, eu falei: vamos lá, então. Exato. O sprint ele foi justamente criado em cima dessa dor que a gente percebeu, mesmo das pessoas que faziam a célula aqui com a gente, é que de tanta coisa importante que precisa ser implementada em um negócio, de tanta coisa importante que tem dentro da célula, o que que a gente faz primeiro, né? A gente sabe que tem muitas ações que precisam ser feitas, mas o que que vai trazer de resultado agora? Ou então, o que que eu preciso organizar antes de tomar qualquer outro passo muito maior? Então, para isso que a gente desenhou o sprint, justamente para a gente organizar a casa, estruturar algumas coisas importantes antes mesmo até de fazer muitas coisas mirabolantes numa ferramenta que hoje é mais utilizada, que é o Instagram. Então, primeiro a gente Uhum. precisa organizar a casa para depois também colocar isso tudo para fora, né, para atrair mais pessoas no Instagram, até para quando novas pessoas chegarem, não ficar aquele caos total. Então tem que ter um mínimo de direcionamento, de organização para conseguir fazer tudo acontecer da melhor forma possível. E aí deixa eu te perguntar, você tem familiaridade com o Notion? Bem pouco, porque na mentoria algumas coisas são nele, mas eu nunca usei ele para eu Uhum. criar o template. Não, mentira, eu já criei um template uma vez, mas tem muito tempo. Mas para acessar, ali navegar, é Não, tranquilo, é tranquilo, teoricamente. porque a mentoria também usa ele. Perfeito. Deixa eu compartilhar aqui com você a sua área de membros para te apresentar um pouquinho. Na verdade, não é a área de membros, na verdade a sua página, ela é Uhum. individual. E aqui você vai ter acesso a ela. Acredito que você já até tem acesso a essa parte principal aqui. Então aqui tem um pouquinho sobre você, quando que entrou, e aqui estão os principais acessos. O manual, esse aqui é o plano de ação que ainda não está aberto para você, eu vou disponibilizar no final, vai ser nele que a gente vai conversar, então tem alguns dados pessoais. Aqui para baixo tem algumas informações importantes das sessões que teremos. Eu vou ajustar aqui depois para hoje, tá? A data de ontem Uhum. ainda. Mas aqui Tá, dentro eu também vou disponibilizar a gravação do que a gente está falando aqui e também um resumo do que a gente falou aqui também, tá? tá. Então, no final eu também vou te mandar lá dentro do WhatsApp informações sobre isso. E aí, antes da gente ir para o plano de ação, eu quero abrir aqui um pouquinho do Manual do Sucesso para te mostrar o que que você vai receber. Acredito que você tenha visto o vídeo que a Carla gravou para você lá no grupo, um pouquinho do que a Sim. Clarissa também deixou de mensagem, mas nada mais é do que te mostrar aqui um pouco de como é o nosso sprint. Ele está dividido em 12 semanas, mas na verdade teremos 10 semanas de atividades. Então ficam 2 semanas ali de respiro para qualquer tipo de problema que aconteça,
ou atraso e a gente consegue reajustar a rota. Então, a gente programou justamente pensando em possíveis imprevistos que aconteçam. E aí a gente tem 3 sessões. A inicial é essa aqui, que é onde eu vou te mostrar o plano de ação, a primeira parte, as primeiras 5 semanas do plano de ação, para a gente conseguir implementar já. A sessão de revisão, que ela é intermediária. Ali a gente consegue ver o que foi feito das primeiras 5 semanas, os resultados que conseguimos, ver o que não deu tão certo e reajustar. E também falamos das próximas 5 semanas que teremos da metade para o final. E na sessão de fechamento, é a última sessão do programa, a gente também vê tudo o que fizemos, analisamos resultados, comemoramos alguns resultados que teremos e também direcionamento para os próximos passos, porque eu costumo dizer que negócios, mesmo quando eles crescem, a gente resolve vários problemas, novos desafios acontecem. A gente precisa de Aparece outros, novos, né? a gente precisa de novos direcionamentos. Então, assim, nunca teremos uma fase que vai estar tudo muito bem sem desafios. Isso não existe. E além disso, dessas sessões, você também tem acesso a todo o método gravado da célula, em especial o mapa 10K, que é o muito importante. Também tem acesso às 3 oficinas que nós temos. Você, como membro da célula, deve lembrar que temos a oficina de balanço, Uhum. planejamento, a temática e a de destrave, tá? Então, você também tem acesso a elas. Aqui eu deixei as datas para você conseguir se organizar melhor. E também, uma das coisas mais importantes é o nosso grupo individual, que estamos ali, eu, a Manu, os tutores principais, que vamos te ajudar a implementar todo o plano de ação. Então, dúvidas que você tiver, problemas que teve durante a implementação, não conseguiu compreender muito bem a atividade, ou então quer algum feedback, quer alguma orientação a mais nossa, é só usar o grupo que a gente vai estar ali. E também, caso tenha algum problema técnico de acesso à comunidade célula ou qualquer outra coisa, você pode colocar ali dentro também que a Bárbara, que é o nosso suporte técnico, também vai ajudar a gente com isso, tá bom? Dito isso, vamos à primeira parte do plano, de fato, entrar no plano de ação. Até aqui alguma dúvida? Não. Esse link, ele fica no grupo, na descrição lá? Fica, Do Notion? fica o link no grupo. Sim. Se Tá, ele não tiver ainda, eu vou disponibilizar lá para você, mas acredito que já esteja assim. tá. E aí a gente entra aqui no plano de ação. E antes de ver as ações mesmo como um todo, quero saber um pouquinho dos seus objetivos, né? Aqui com o Sprint 5D, o que que você pretende alcançar? Me fala um pouquinho sobre os seus objetivos. Eu acho que hoje, assim, meu principal problema é a atração de pessoas novas, porque como o consultório sempre foi um bico, meu Instagram, ele é um pouco pessoal a base, sabe? Então, para você ter ideia, as pessoas que eu atendo hoje são pessoas que eu conheço. Até vieram, teve duas que até foi pelo Instagram, porque viu alguma coisa que eu falei, mas é alguém que eu já conheço. Então, eu acho que eu preciso melhorar essa questão dessa atração, desse lead mais qualificado, para depois pensar em aumentar essa captação de cliente, né? Não sei se estou certa, mas assim, foi o raciocínio que eu fiz. E eu acho que esse é Ah, eu também tenho muita dificuldade com o posicionamento de ser mais assertiva, sabe? Eu tentei esse mês agora planejar o conteúdo como a Carla ensina, porque como eu já fui da célula, né? Eu lembro Uhum. do planejamento estratégico e tal, de pensar o que quer vender, nananã. E aí eu tô tentando fazer isso pra ver se não fica uma coisa assim, o que é que eu vou postar hoje? Tipo, eu corro lá, faço alguma coisa só pra não ficar sem postar e posta, sabe? Porque eu vejo que isso não é satisfatório, assim, tipo, beleza, eu postei, mas morreu ali, tipo, vender não acontece. Então, acho que eu tenho esse problema também. Então, acho que o objetivo seria conseguir ser mais assertiva, assim, nessa produção de conteúdo. E deixa eu ver. Eu acho que é isso. Porque eu acho que isso que vai melhorar a minha captação, né? Sim, é exatamente o que você falou. Não adianta postar só para cumprir tabela. Tem que ter uma certa estratégia por trás daquele post, né? Não adianta a gente também fazer um post que talvez atraia muita curtida, muita gente comente, achando bonito, legal, muito interessante. Mas beleza, e o quanto que aquilo ali tocou na pessoa para ela realmente se tornar cliente? E muitas Sim. das vezes, quando a gente faz posts de campanhas ou posts que são mais,
nessa linha de persuasão ou de querer fazer venda, a tendência é que o número de curtidas caia, o número de engajamento caia. Isso é super normal. As pessoas estão no Sim. Instagram basicamente para quê? Para fofocar sobre a vida alheia. É quase Uhum. que isso, né? A plataforma foi criada para isso, para a gente acompanhar a vida das pessoas ou o que a pessoa compartilha. E depois que veio essa questão de criar o Instagram para negócios e tudo mais, e aí tomou um outro rumo. Mas, querendo ou não, de qualquer forma, o intuito principal que a gente tem ali dentro é justamente esse. Ninguém vai para dentro do Instagram para tentar buscar sobre emagrecimento. Isso a pessoa faz de forma automática no Google. Mas, dentro do Instagram, quando a gente está naquele movimento de ver as coisas, conteúdos inteligentes, agradáveis e também conteúdos que façam muito sentido, que batam na dor que a outra pessoa ali do lado está assistindo, conecta com ela para ver e aí que a mágica acontece. Então é justamente isso, a gente precisa entender de que forma a gente usa essa ferramenta para que ela seja um canal de vendas e de atração de novos clientes. E isso a Carla e a Sim. Clarissa fazem com maestria, e é exatamente isso que a gente vai começar a traçar aqui dentro. Serão Sim. estratégias para a gente usar o Instagram totalmente de forma profissional e, de certa forma, fria, não pensando em massagear aquele, de certa forma, um ego que a gente tem, né? Quando a gente posta uma coisa, a gente quer ver curtida, a gente quer ver as pessoas gostando, isso é normal, natural. Mas aqui dentro a gente olha o Instagram de uma forma fria como ferramenta de negócio, tá? Sim. Então, eu Entendi. tô até te antecipando possíveis acontecimentos que possam ter, por você estar usando um Instagram que teoricamente é mais pessoal, então ele tende a ter mais pessoas que queiram ver um pouco mais da Raquel e não de conteúdo que ela fala sobre a nutrição em si, tá? Então isso é algo que pode acontecer sim e tá tudo bem. Aí, outro detalhe, César, é que, assim, até, sei lá, 3 meses atrás, eu empreendia num spa urbano aqui em Eunápolis, né? Mas eu deixei a sociedade. Mas nesse movimento de trabalhar lá, eu conheci um gestor de tráfego até do Rio, e aí a gente ficou muito próximo. Ele falou: Raquel, você deveria investir na sua área, porque sua área é muito próspera na internet, parará que a gente fosse. Sim. Nesse tempo, a gente construiu alguns produtos digitais. Só que eu Uhum. nunca postei, nunca falei nada sobre, nunca tirei do papel. Tipo assim, eu tenho já tudo escrito, tipo, como que seria a entrega, tipo assim, de um produto baratinho e de um mais ou menos. Entende? Sim. Uhum. E aí, quando eu fui planejar o conteúdo, eu fiquei pensando, eu não sei se para agora eu vou mexer nessa parte, porque eu tenho que dar conta, né, de fazer tudo. Mas o que que eu pensei? Se já não era bom trazer no meu conteúdo as dores desses produtos, entende? Entendi. É algo que a gente vai focar aqui dentro do sprint é muito no que as pessoas naturalmente buscam um nutricionista ou um profissional da saúde, que é consulta ou programa de acompanhamento. O produto Uhum, digital em si, ele é muito atrativo. Ele é ótimo, assim, a gente escuta muito sobre fazer produto digital, que é escalável e tudo mais. Só que o buraco ele é mais embaixo, ele não é aquela facilidade toda que é vendido. Então, uhum, o principal foco aqui vai ser estruturar o seu negócio para padrão, que é consulta e acompanhamento. E aí, no segundo momento, isso é extra sprint, no momento mais à frente, quando o seu negócio estiver já estruturado, você tiver um posicionamento legal, começando a ter feedback também, porque a gente tem mais feedback, mais resultado quando a gente está acompanhando a pessoa do que alguém que comprou um produto digital e a gente não acompanha ela tão bem. Então, é muito difícil a pessoa dar qualquer feedback sobre isso. Então, quando você tiver uma maturidade maior ainda de rede social e de autoridade na rede social, aí sim é válido trazer o produto digital de duas formas. Ele como um produto de entrada que talvez a pessoa não consiga ainda pagar o seu programa de acompanhamento, igual o da uhum. Clarissa na parte de nutrição dela, que é R$ 3.000, o único ticket eu acho que ela tem hoje em dia. E eu nem sei se ela está fazendo produto digital porque ela está tão engajada aqui no marketing, então não sei. Mas é um momento de repente, usar um produto digital como entrada, uma porta de entrada, uma abertura de carteira, que a pessoa começa a ter um pouquinho de resultado e aí ela fica mais propensa a querer comprar de você. E também para ser uma forma de escalar o seu negócio. Que, querendo ou não, o seu dia tem 24 horas, você consegue atender X número de pessoas por dia. Mesmo que você coloque aí R$ 3.000 no seu programa de acompanhamento, sempre vai ter uma barreira de tempo. Já um produto digital, não. Você cria ele uma vez, ou então fica só
refazendo ele para poder atualizar, e ele pode ser vendido para milhares de pessoas. E isso é algo que as meninas até tratam muito no núcleo, que é o passo a mais além do sprint, que é diretamente com elas, mas que elas começam a olhar o negócio como um todo. Beleza, já está estruturado, já tem um negócio sólido do padrão, que é atendimentos. Agora vamos para o outro nível. Aí é um momento de escala, tá? Então aqui a gente Uhum. vai focar muito nessa parte de colocar você como autoridade, colocar você para conseguir vender com mais facilidade o seu negócio, o seu serviço, e aí sim a gente pode seguir para os próximos passos, tá? Uhum. E além desses objetivos, eu queria ver com você o objetivo financeiro, o faz-me rir, aquele que importa pra caramba também no bolso. Qual seria a sua meta, assim, que você gostaria Dentro do sprint, nesse tempo? dentro do sprint, nesses próximos 3 meses? Caraca. Eu acho assim, tem que ser uma coisa baseada na realidade, né? Porque querer, a Sim. gente quer muito, né? Mas assim, baseado na minha realidade hoje, eu acho que se eu conseguir faturar, assim, com consultório 5 mil, tá, tipo, incrível, entendeu? Porque, tipo, no último mês agora, eu acabei de fazer minha métrica, deu 1.500 e alguma coisa. Então, tipo, acho que é um passo bem grandão. Sim, mais que o dobro, mas eu vi que você já teve um momento que faturou melhor um pouquinho, né? É, sim, eu já faturei 2 e alguma coisinha. Então seria dobrar. Eu acredito que seja possível, se a gente fizer tudo muito bem feito, e claro, isso aqui é um objetivo a ser atingido, mas vamos supor que a gente chegue ali a 4.500 ou ultrapasse o máximo que você já teve, isso já é um ganho muito Uhum, legal, e a com ideia é que certeza. isso seja feito de forma constante. Não adianta também a gente fazer uma ação muito forte para dar um pico e depois voltar para o que era. Então, a ideia é realmente fazer algo bem sólido. Por mais que no primeiro momento aumente 500, R$ 1.000, mil e pouco, isso é de forma gradual e, teoricamente, a gente vai escalando cada vez mais, tá? Beleza, temos bons objetivos aqui, mas agora também quero saber de metas e sonhos. Quando você conseguir atingir esses objetivos aqui, que metas você gostaria de traçar? Que sonhos você gostaria de realizar? Caraca, eu nem. Oi, César, eu nem sei te falar, porque assim, ó, meu objetivo e sonho, assim, minha meta de vida mesmo é sair do concurso, entendeu? Mas, tipo, faturando 5 mil não é possível. Então, tipo, eu Uhum. acho que dentro desse tempo é um sonho, assim, para depois, né? Porque não seria possível nesse meio tempo, assim. Mas eu acho que, assim, uma meta, um sonho para esse momento seria ter, por exemplo, 3 tardes preenchidas para o consultório, sabe? Fosse uma realidade, assim, de ver as pessoas chegando, as pessoas perguntando sobre o atendimento, porque hoje isso é muito pouco, né? Se quase não tem. Então, eu acho que isso já é um pé no chão, assim, pro momento. Porque se você me perguntar, eu vou falar, quero faturar muito, entendeu? Aham. Não, mas deixa florir um pouco. Eu até coloquei aqui, deixa isso acontecer, porque querendo ou não, acaba sendo um motivador, acaba sendo um gás, acaba sendo, de certa forma, um empurrão quando a gente passa por alguma dificuldade, quando a gente está É, com e assim, qualquer pra mim, desafio. antes, cogitar o concurso era tipo. Eu nem cogitava, entendeu? Tipo, eu sempre pensava, vou sair da faculdade que eu dou aula, sabe? Não tava muito dando certo o empreendimento pra mim, né? Eu vou Uhum. sair, mas o concurso é como se fosse uma coisa assim, não dá certo pra sair. Só que eu comecei a cair na real, eu falei, minha filha, tipo assim, você tá perdendo tempo, porque é possível. Aí que eu comecei a, não, deixa eu investir no consultório, porque é Sim, possível. Aí se tornou um sonho, assim, de vida, sabe? Conseguir sair e viver de consultório, assim. E, assim, né, César? No meu concurso não é difícil, não, porque é só municipal. Então não é uma coisa assim, nossa, ela é, ganha 50 mil, entendeu? Só que antes eu não tinha sim. essa visão, porque eu fui criada para ter um emprego estável. Eu escutei muito isso, então não era uma possibilidade, não parar para pensar, né? Sim, qual a sua idade, Raquel? Desculpa perguntar. 35. Ah, a mesma que a minha. Então a gente é da mesma geração, os nossos pais também praticamente foram da mesma geração. E até um certo ponto, eu também comecei a empreender muito cedo, até em época de colégio já atendia trabalho, já fazia essas coisas para poder empreender. Então eu nunca me vi numa posição de realmente seguir carreira CLT ou algo do tipo. E sempre fui muito, não é criticado, mas as pessoas, poxa, tem que ter Eu uma grande imagino. empresa e tal. Aí até o início
da fase adulta ali, eu ficava puto da vida. Porra, meus pais, familiares falando que isso, mas eu não quero isso. E aí tinha certa rebeldia de achar que eles estavam totalmente errados, mas até o momento que eu parei e refleti. Caramba, essa foi a realidade para eles. Na época deles, isso era o auge mesmo. Era a coisa mais sensata a se fazer. Tanto que meu pai fez carreira de quase 30 anos na mesma empresa, mas isso era muito lindo. Só que isso não é a realidade hoje em dia. É muito fácil você não é perder o emprego, é você mudar de emprego, assim. As empresas estão muito voláteis também. E o concurso público, querendo ou não, te dá segurança. Mas até que ponto essa segurança também é aquilo que a gente deseja, né? Até que ponto essa segurança não vira uma prisão do nosso próprio potencial? Então, isso foi a reflexão que eu comecei a fazer há muito tempo atrás e eu decidi totalmente a não empreender, a não ser CLT e concurso eu não tinha nem um pingo de disciplina para estudar algo que não me apetecia. Então eu falei, cara, não tem jeito, deixa eu dar minhas cabeçadas aqui. Foi o que aconteceu. Terminei minha faculdade de engenharia mais para dar o diploma para meus pais do que qualquer outra coisa. E desde então empreendo, desde os 22 anos aí. Eu Então, é entendo, assim, que o normal. empreendimento. Assim, mas que bom que você questionou, né? Porque eu só fiz. Tipo assim, é isso aqui que você faz, eu fiz. Mas aí, o que acontece? Tipo assim, o empreendimento físico, por exemplo, como eu tive, eu vi o quão desafiador é. Assim, no sentido. E eu não falo só financeiramente, é de dedicação mesmo, assim, de falar, cara, você vai Muito. viver isso aqui, e é tipo total. Aí eu pensei, não, eu quero gastar minha energia total no meu consultório, tipo assim, na minha profissão, não num ambiente que não é a minha área, entende? Foi por Uhum. isso que eu falei, não, pra mim não dá, isso aqui pode dar certo daqui, sei lá, quantos anos, e eu vou estar perdendo tempo na nutrição. Mas, assim, é muito bom ver outras pessoas que conseguiram sair dessa bolha, sabe? Porque na minha família é o contrário. É tipo assim, nossa, tá tudo certo, que lindo, você passou no concurso, tipo, tá com a vida garantida, sabe? É como se fosse isso, assim. Sim. Hoje em dia, meus pais, eles falam, caramba, ainda bem que você seguiu o que você quis aí, porque realmente a realidade de hoje ela é muito diferente. Não vou também ficar me gabando e tal, era uma coisa que eu tinha interna, não era nada de, sou visionário, não, nem sabia que ia estar assim hoje em dia, era algo que eu só queria fazer mesmo, não me via de outra forma. E que bom que você também já está nessa fase de que, cara, não dá, preciso seguir outros passos, preciso empreender, preciso dar os meus pulos e meus voos, e vamos embora, tá aqui para isso. Parabéns, admiro bastante essas atitudes. Eu sei que, principalmente aqui, onde a gente vive, no país que a gente vive, é muito Hum, difícil, é tudo muito mais desafiador, né? Mas a gente vence. Então, que bom que você também está rodeada de pessoas, teve contato com pessoas que chegaram e venceram. E isso que importa também, você começar a ter mais conexões com pessoas assim. Que aí a gente vê que não está sozinho, que não é também nenhum bicho de que é sete possível cabeças. também, né? É, Para de ficar claro questionando muito. que são muitos desafios, é muito mais fácil ser empregado, é muito mais fácil, que eu digo, de estar ali naquela posição já de Só concursado, receber. porque não tem muitas obrigações, você faz o seu e tá bom, você não precisa correr atrás de muitas outras coisas. Então, essa é a grande diferença, assim, é um desafio extra mesmo, mas que quando a coisa funciona, quando começa a ver resultado, é de uma satisfação assim, que eu não consigo nem descrever. A gente recebe alguns depoimentos aqui que de fazer a gente chorar aqui atrás também. Então, Eu imagino. vamos em frente e você agora não está sozinha, está com a gente está aqui para te apoiar, Vai para dar te certo. ajudar e vai dar super certo. E para dar super certo, a gente precisa criar uma rotina para atingir até múltiplos 5 dígitos aí, superando as metas, as expectativas que você tem, mas a gente precisa de fato ter uma rotina. Porque o empresário que você hoje em dia é considerado uma empresária tomando esse tipo de atitude. A gente precisa planejar muito a nossa rotina, todas as nossas atividades, tudo que a gente tem. Tanto que as meninas falam que quem falha em planejar, planeja em falhar. E aí, de tantas coisas que o seu negócio, como consultório e atendimento precisa, a gente precisa organizar em blocos específicos, porque tem várias coisas que precisam ser feitas de um negócio.
E o seu ainda mais tem a entrega que depende da sua parte, que é você ali fisicamente entregando. Então, é ainda mais desafiador por isso, porque depende daquelas horas de estar ali com o seu cliente. Dito isso, a gente precisa separar 4 blocos essenciais de horário dentro da sua agenda. Um é para o atendimento, e você até chegou a falar de ser às tardes, né? 3 dias, pelo menos. O outro é para suporte aos clientes, o outro é para marketing e vendas, e o outro é para gestão e estratégia do negócio. Começando pelos atendimentos. Aqui embaixo eu deixei até uma agenda fictícia, mas só para dar um direcionamento para a gente. Mas começando pelos atendimentos, eu gostaria que você separasse de 2 a 3 dias aí na semana, ali um bloco de 3 a 5 horas. Quais dias você conseguiria? Ó, hoje eu atendo terça-feira à tarde toda, só que é de 15 Uhum, em 15, porque o meu programa de acompanhamento, ele é de 15 em 15. Aí eu consegui colocar as meninas quinzenalmente na mesma terça. Então eu atendo toda terça e assim, eu teria disponibilidade hoje de atender na quinta e na sexta à tarde. perfeito. A gente vai falar também sobre esse seu programa de acompanhamento, para a gente entender até que ponto é necessário esse de 15 em 15 dias, Uhum. porque isso acaba onerando muito a sua agenda e nem sempre isso gera mais resultado para o paciente. Tanto que muitas das vezes é um atendimento e depois de 30 dias e o outro 60 dias, então é mensal. Então depois eu até quero ver isso com você para Tá. a gente mexer um pouquinho sobre isso, tá? Uhum. E aí, beleza. Então ficou terça à tarde, quinta e sexta à tarde também, certo? Seriam os melhores dias para o seu atendimento. E aí, do suporte aos clientes, a gente pede para separar 2 blocos de 30 minutos por dia, ali no final da manhã, antes do almoço, e no final do dia, quando está praticamente encerrando o expediente ali, a gente separar 30 minutinhos. Seria mais ou menos ali entre 11h30 e meio-dia e depois das 6, vamos supor. Que é justamente o momento que você vai dar o suporte para o cliente que, de repente, te mandou uma pergunta durante o dia, teve alguma dúvida sobre o plano alimentar ou qualquer outra coisa, e aí você responde nesse horário, para não ficar toda hora, a pessoa mandou e você já tem que responder de emergência. De repente, está fazendo uma outra atividade muito importante, e aí não vai parar aquela atividade importante para poder responder uma dúvida de uma receita. Você pode, de uma receita não, de um planejamento alimentar. Você pode responder no final do dia, ou se a pessoa mandou à noite, você responde no final da manhã seguinte. Então é justamente para a gente ter essa organização para você, como profissional, se policiar. É muito mais o Sim, profissional do que o próprio cliente. Você acha que consegue fazer dessa forma? consigo. Eu consigo 11h30 e consigo 6 também. Perfeito. Ótimo. E aí a gente tem o outro bloco que é o de marketing e vendas. E aqui a gente pede para separar em 2 blocos de 3 horas ali no máximo. Aí vai depender de como está a sua agenda. Por que que a gente precisa separar 2 blocos? Porque a gente utiliza 2 energias diferentes para o marketing. Uma energia ela é mais introspectiva, é quando a gente está criando o post, criando no sentido de escrevendo, fazendo download da ideia, escrevendo um pouquinho o que que as informações que precisam ter naquele post. E o outro é um momento mais extrovertido, principalmente quando a gente vai gravar vídeo. Então é uma energia mais extrovertida, a gente precisa estar com mais animado depois de um café, por exemplo, estar com muito mais gás e até mesmo na hora de fazer uma arte. Então a gente precisa estar com a mente muito mais aberta. Por isso que a gente separa esses 2 horários para não conflitar a energia que a gente precisa entrar para fazer cada etapa do post. Aí eu queria saber de você em quais horários você conseguiria fazer. Então, eu tinha colocado na minha programação sexta à tarde, mas aí eu percebi já há 2 semanas que sexta à tarde é um dia que eu estou muito cansada. E, tipo assim, tava péssimo para fazer isso, Uhum. entendeu? Aí eu pensei, vou jogar para segunda à tarde, que hoje é um dia que eu não tenho paciente, assim, não tenho paciente fixo segunda, para eu tentar estar com uma energia mais descansada, porque Sim. fazer, por exemplo, arte ou aqueles reels que só bota o texto em cima, que é fácil de Uhum. fazer, que eu não sei editar os trem, não. Esses, assim, eu consigo fazer de manhã na prefeitura, porque lá é muito ocioso, entendeu?
Agora, Sim. tipo, pensar na estratégia também não dá, porque é barulhento. Aí, tipo assim, eu falei, não, eu preciso de um bloco em casa, ainda que a execução em si de só botar no layout e tal, eu faça lá para eu otimizar meu tempo. Mas esse Uhum. tempo de raciocínio, eu pensei de ser segunda à tarde, porque eu acho que eu vou estar Boa. mais descansada, porque sexta não funciona, não. Perfeito. Ótimo. É um ótimo dia mesmo para a gente fazer essa parte de raciocínio, de introspecção, de fazer o download do que a gente precisa trazer de conteúdo. É um momento excelente. Muitas vezes eu usei o domingo, em muitos momentos, quando a semana estava Uhum, muito turbulenta, eu usei o domingo, porque o domingo é o momento também que você está com a cabeça mais tranquila, até o próprio dia não é tão barulhento, o sim. dia não é tão movimentado, então, teoricamente, está numa energia mais calma e serena. Então, eu usei muito tempo o domingo, mas a segunda-feira também é excelente, e é justamente na segunda-feira que eu faço isso hoje em dia. Então, perfeito. E aí, a execução em si do post, ali, a questão de arte e tudo mais, você vai encaixar dentro do seu momento lá na prefeitura, né? É, vai ter que ser. Show. E aí, a gente precisa de um último bloco, quarto bloco, que é sobre a gestão e estratégia, que é justamente para você conseguir olhar para o seu negócio e também até para o plano de ação que temos aqui, para poder conseguir planejar e executar tudo que temos. Dentro desse bloco de gestão, é o momento que você vai olhar para o seu negócio e ver também como é que estão a saúde financeira, se todos os pacientes que você tem, eles pagaram ou está dividido no Pix, que não é o mais recomendado, mas isso pode acontecer dentro de negociação. Então, é o momento de ver, preciso dia tal, falar com fulaninho. Então, é o momento de organizar mesmo a casa. E até mesmo de entender, olha, eu vejo que minhas pacientes têm muita dificuldade em X. De repente, é o momento de eu criar um e-book ou um guia, alguma coisa, como bônus para oferecer para essas clientes e futuramente para possíveis clientes, tá? Então, é justamente o momento de você olhar para o seu negócio de forma estratégica e pensar em como melhorar ele e também no planejamento que a gente tem de ação aqui, tá? E aí, a gente indica ali separar também até 2 horas, né, de blocos. A gente bota aqui 4 horas, mas acredito que seja bem puxado para o seu momento atual. Mas se tiver ali 2 horas, pode até ser separado em dias diferentes, é o ideal. Você acha que consegue encaixar em Eu qual vou momento? testar, César. Se eu coloco, tipo, depois das 6, né? Que eu sempre tô em casa. Tipo, se eu divido Uhum, 2 dias, por exemplo, segunda e quarta, sei lá, à noite. Ou se eu faço uhum, sábado de manhã, que eu também tô em casa. Porque essa parte de gestão, a parte financeira, de planilha, nananã, é um negócio que eu gosto de uhum. fazer. Eu sei que a maioria Legal. das pessoas não gosta, mas assim, eu gosto de olhar para a métrica, de lançar. E aí eu pensei assim, ainda que meu negócio hoje seja muito pequeno, eu vou acostumar a fazer isso pequeno para quando eu ficar grande eu não perder o Exato. lançamento da coisa, né? Então, assim, não Sim. é uma coisa que eu acharia ruim fazer final de semana por ser uma coisa. Tanto é que, assim, ó, se eu estiver procrastinando sem vontade de fazer as coisas, eu começo a mexer com o financeiro, entendeu? Nem que seja da minha vida pessoal. Tipo, se eu começar, deixa eu ver o que que eu comprei no cartão. Começo a lançar os trem, eu falo, meu Deus, não é isso que você tem que fazer. Mas eu não tenho Aham. raiva. Então, tipo assim, eu acho que tanto funcionaria de noite, mas eu vou testar. Ou sábado de manhã também. Tá. Testa e dá um feedback pra gente. E Tá. provavelmente nesse início, como ainda o negócio está iniciando, não tem tanta demanda assim de gestão, principalmente da parte financeira, pode ser que você não use o tempo todo. E aí é o momento até de você olhar para as atividades que serão feitas e aí organizar de acordo com o que É, eu já você. sei que, assim, que pro meu momento que eu preciso nesse tempo de gestão, organizar o método e material, entendeu? Porque, assim, às vezes eu fico, tipo, lá na mentoria, a mentora fala, faz tal sequência usando isca. Aí eu, tipo, meu Deus, mas eu não tenho a isca Uhum, pronta. Tipo assim, não vai adiantar nada eu fazer essa sequência disso se alguém me mandar alguma coisa que eu vou mandar o quê, entendeu? Então, tipo, acho que eu tô nesse sim, momento, assim, de construir esses materiais, né? E a Carla também sim, fala muito de bônus, né? Quando você vai fazer uma campanha, de exato. oferecer bônus e tal. Eu preciso criar essas coisas, sabe? Acho que vai ser um tempo para isso também, além da parte de planilha em si, Com, né? com certeza, é o momento de olhar estrategicamente para o negócio, até na parte de entregáveis. O que que você pode entregar mais, ou até mesmo dentro da própria consulta, o que que você consegue encaixar ou reformular o jeito que você segue a consulta, ainda mais quando tiver mais ambientada, fazendo muito mais consultas, às vezes você vai perceber que tem que seguir um outro caminho em determinado momento. Então, esse é o Sim. momento mesmo de olhar como as coisas estão hoje em dia e buscar melhorias para ela, tá? Perfeito. Temos uma agenda.
e agora a gente começa o plano de ação a partir da primeira semana. Essa primeira semana a gente vai começar agora, nessa semana, e vai fazer um pouquinho na semana que vem, porque hoje é terça-feira e já é no final do dia, então não tem como a gente fazer atividade hoje, nem ontem, porque já passou. E aí a primeira Uhum. coisa que a gente vai fazer é justamente falar da sua persona. Você já tem uma persona que ela veio muito bem desenhada, ela tem um detalhamento bem legal, mas eu quero trazer alguns outros pontos de melhorias e de atenção, tá? E aí eu deixei até anotado aqui os ajustes. E o primeiro ponto de melhoria e recomendação que eu tenho aqui é justamente da gente ter uma identidade mais concreta da persona. Às vezes pode parecer besteira isso de olhar, ah, beleza, já botei lá que é uma mulher de 35 anos, empresária, casada e tem filho. Mas eu queria um pouquinho a mais. Aí eu deixei até um exemplo aqui. O nome dela é Renata, tem 35 anos, aí ela é empresária de quê? Beleza, dona de loja. A gente tentar ser um pouquinho mais específico, não necessariamente chegar no nome do filho, ou a idade às vezes faz muito sentido, porque em momentos diferentes da idade do filho, exige coisas diferentes da mãe. Então, como ela é diretamente a sua persona, pode ser que dentro da rotina dela, ter um filho muito pequeno, de 6 anos, afete muito as dores e os desejos que ela tem. Então, por isso que é importante também trazer isso. E aí eu coloquei um pouquinho mais de especificação aqui. Ela vive no ciclo de abrir a loja cedo, apagar incêndios o dia todo, chegar em casa exausta, comendo qualquer coisa. Isso aqui é só um exemplo para a gente conseguir ser mais Mas específico. é ela mesma, ela é bem assim. Porque quando eu fiz essa persona aí, a Carla tinha falado sobre ser muito exato. Aí eu peguei uma paciente minha, que inclusive voltou para acompanhamento esse ano. Só que aí, qual que foi a minha dúvida, César? Eu vou te explicar. Uhum. Tipo, ela é uma pessoa que tem condição financeira de fazer o acompanhamento. Porque a Carla falou que às vezes não adianta você só desenhar uma pessoa se a pessoa não tem. Aí tinha uma outra paciente minha que eu Exato. gostava muito de atender, mas ela não era uma pessoa que tinha condições financeiras para bancar o acompanhamento e renovar. Aí Luana Uhum. tem, o nome dessa paciente é Luana. Aí eu fiquei pensando, bom, então é Luana. Aí, quando eu voltei agora para o acompanhamento comportamental, que hoje é minha abordagem, eu achei que ela nem ia vir, porque ela passou por mim numa época da nutrição muito prescritiva, de dieta e tudo mais. Só que ela Sim. voltou. Aí eu falei, bom, então ela é minha persona mesmo, porque eu tinha ficado nessa dúvida. Só que o fato de Luana ser empresária e ter loja e viver esse caos aí mesmo, e se eu fiquei pensando assim, se eu conversar com esse tipo de mulher, significa que eu vou ficar atraindo empresárias? A Tipo, ideia, é sim. nesse objetivo, assim? Exato. Você vai conversar com pessoas que têm ou perfil de empresária, ou de repente ela é uma líder dentro de uma empresa, ela é uma gestora, uma gerente, algo que tem um cargo muito alto com responsabilidades semelhantes à de uma empresária, que lidera equipes, que faz muitas coisas. Então, essa é a ideia. E são pessoas que, Entendi. teoricamente, também têm condição de bancar o programa de acompanhamento. A pessoa tem um cargo muito alto numa empresa, E elas têm mais ou menos a mesma teoricamente, rotina, né? Tipo, de, é ter tem tempo pra rotinas bem nada. semelhantes. É, exato. Então, essa é a Entendi. ideia. É claro que se aparecer uma dona de casa que o marido pague tudo para ela pode se consultar com você. Você não vai, ah, não, não quero te receber Sim. como cliente, não. Não vai fazer isso, sabe que não. Não, hoje eu Outras atendo. pessoas, Até então, outras consultar muito assim. pessoas de outros segmentos, até pessoa normal, de repente você atinge uma certa autoridade que pessoas não estão nem aí. Se vai ter que coçar um pouco mais o bolso para pagar, mas ela quer ser Aham, consultada com a Raquel e de repente não faz parte da persona empresária. E tá tudo bem, entendi. tá? E aí, isso aqui é só um exemplo para você trazer. Você pode trazer muito bem a Luana aqui, falar um pouquinho sobre ela, a idade dela, e descrever um pouquinho, é você atualizar aquele próprio arquivo. O outro Tá. ponto que eu trouxe é a gente conseguir conectar os desejos e as dores daquela persona na rotina que ela vive mesmo, no dia a dia. Aí você até colocou desejo ser admirada por outras mulheres. Aí eu botei como isso aparece no dia a dia dela. Exemplo, quando entra em uma loja para comprar roupa, se sente deslocada, né? Ou quando vê amigas no Instagram com corpo que ela gostaria de ter. Isso aqui eu estou dando exemplo se for o caso dela querer realmente ficar bem magrinha, com corpo esbelto e tudo mais. Eu não sei se você vai seguir muito por essa linha, mas é só um exemplo. Uhum. E o outro exemplo aqui da dor é que ela de se sentir julgada. Aí eu botei em quais situações isso explode. Explode no sentido de que vem à tona.
Aí eu botei no almoço de família, quando a mãe ou a sogra faz comentários sobre a comida. Isso aqui é algo que eu vejo que aconteceu até nesse último final de semana, foi aniversário da minha sogra, e aí meu sogro é meio sem noção, já tá mais velhinho, aí minha sogra pediu uma sobremesa para ela, e ele já fez, lá, comendo doce já. Então eu imaginei, puxa, isso aqui é um julgamento que ela, provavelmente ela deve estar se sentindo assim. Falei, caramba, é interessante isso. Outras pessoas vão sentir. E quando eu estava vendo sobre o seu negócio, falei, caraca, vou botar isso como exemplo. Então, isso É, pode Luana, ela teve acontecer. um gatilho assim quando o pai falou dela. Ela tem um problema com o pai, assim, que ele sempre julga muito Então, ela. E aí, quando ele falou, ela, cara, é incrível. Ela ficou tipo, Raquel, eu não percebi, mas eu fiquei mais de uma semana sem treinar e sem comer bem. Só porque ele falou sem do corpo afeto. dela. Porque ela vai pro oposto, sabe? Ela é tipo de peitar ele, aí ela quer tipo mostrar que não Uhum, tá nem aí. Aí ela ficou sim. sem fazer as coisas por ela. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, isso afeta muito, né? Afeta, afeta. E quando a gente E pensa isso numa pessoa, fica mais fácil preencher, né, César? Porque sem falar tudo isso aí dela. exato. Exato, porque você está conversando com alguém. Você literalmente está falando com alguém. Então, é por isso que quando a Entendi. gente tem essa pessoa muito bem definida e a gente vai produzir algum conteúdo, alguma coisa, e falando, caraca, será que esse conteúdo aqui tá bom? Existe um caminho para ver se tá bom. É você olhar a persona e falar, esse conteúdo aqui conversa com essa persona que eu criei? Se não conversa, ou se está muito abrangente, ou se não está falando tão específico para ela, a gente consegue mudar. Às vezes é só mudar uma palavra ou outra. Ao invés de você colocar, você se sente julgada, ou então assim, no almoço de domingo, quantas vezes você se sentiu julgada? É muito diferente. Se sentir julgada fica muito, eu costumo dizer, muito flat, muito blasé, muito lagoa, não atinge muito. Ah, sim, eu tô beleza, passei. Agora, no almoço de domingo, em família e tal, a pessoa de repente, você postou isso no final de domingo, a pessoa acabou de ter Já isso no aconteceu almoço no do dia, dia. né? Então é algo. Eu sempre costumo dizer que a gente precisa trazer, às vezes, algumas palavras ou ser tão específico em alguns conteúdos que é quase que um soco no estômago, assim, para a pessoa. O nosso conteúdo ele não pode ser flat na rede social, porque senão ele passa. As pessoas vão para outro. Nossa, e o Tem até um comportamental dado. é difícil, tá? Porque se for pra falar assim sobre a outra pá, pelo menos pra mim, é uma dificuldade. Eu acho ele difícil de vender. Eu amo a abordagem, tipo assim, atender, mas Uhum, falar dele parece que você tá passando a mão na cabeça da pessoa, sabe? Aí me dá uma gastura. Não, isso não é meu sim. perfil, mas fica parecendo. A ideia é realmente essa, é não passar a mão na cabeça, é você falar um pouquinho na dor, mexer com aquilo, até tirar um pouco a pessoa ali do outro lado do conforto. De repente, em um primeiro momento, ela até viu que você postou, aí ela rola um pouquinho o feed, porque, ai, me machucou. Aí ela rola um pouquinho, aí ela volta, porque deu 2 segundos de consciência ali, e ela volta para ver o que você escreveu, porque aquilo que você falou realmente faz muito sentido, e mesmo que tire Entende? ela um pouco do conforto. É justamente isso, tá? É Tanto tipo a que Carla Clarita, tipo, é cada tapa que você vai, deixa eu voltar e ler de novo. é etapa. Etapa é para a pessoa também não achar que a vida é um morango e é isso mesmo, porque é o que é. Tanto que tem uma pesquisa que eu vi recentemente que em 2019 as pessoas tinham até 18 segundos ou algo assim para poder ver na tela. Ela ficava parada ali vendo o que foi escrito. Hoje em dia é de 3 segundos. Então, se em 3 segundos a coisa que ela leu ali ou ouviu rápido não fizer muito sentido, seja de desejo, de dor, ou algo muito bonito que às vezes a gente vê também, ou se não for de fofoca ou piada, a pessoa passa adiante, porque fica muito É. flat. Reter a atenção hoje é bem difícil, né? Exatamente. Por isso que a gente precisa ser mais incisivo, tá? E aí, Uhum. outro ponto, terceiro, eu botei aqui, os problemas ainda estão um pouco genéricos. Eu coloquei muitos estão descritos de forma ampla, né? Comer por solidão, comer por cansaço. E a sugestão que eu trouxe, isso aqui foi tudo da minha cabeça, é algo que você pode até trazer, de repente, até conversando com a própria Luana, Tá. e detalhar as cenas concretas, né? Chega em casa, depois de fechar a loja, deita no sofá com a Netflix e pega a caixa de bombom. Sente que merece um prêmio depois de um dia estressante. Você vê que é algo que pode realmente estar na rotina até da própria Luana. Então, isso precisa ser Entendi. identificado. E às vezes até, se ela tem filho pequeno, teve um dia estressante, teve que passar na escola para buscar a criança e dali a criança também estava
um pouco. Chega em casa ainda tem que cuidar do filho, que ela é mãe solteira. E às vezes até a criança está um pouco estressada, ou então muito agitada depois do colégio, fala que quer McDonald's, fica enchendo o saco, e aí ela cede no meio da semana e come McDonald's também. Então, são desafios que Entendi. ela pode enfrentar. Eu sei, porque a minha irmã passa por isso. Minha irmã está com filhinho de 4 anos e é um desafio. Às vezes quer ir, dá um chilique lá. É, Que não é às vezes, fácil, não. dependendo do dia, é mais fácil. Tá bom, vamos lá. E Não é vai. fácil concordar. É. E aí, os erros também, aqui poucos explorados emocionalmente, estão listados tecnicamente. Foi como eu falei, você trouxe uma persona muito, muito bem legal, só que a gente só precisa trazer um pouquinho mais de especificidade e de rotina para aquelas dores, erros e tudo mais. Aí é traduzir um pouco para a voz interna daquela persona também. Exemplo, eu sempre acho que eu vou conseguir copiar a dieta da minha amiga, porque com ela funciona e comigo não. Deve ser falta de vergonha na cara. Às vezes acontece isso. A pessoa vê, em roda de amigas, a gente vê quando uma fala, tô fazendo dieta, tá, pô, qual é essa dieta? Me fala aí. Cara, cada um tem a sua dieta e às vezes pega e não funciona com ela, fica frustrada e acha que é falta de vergonha na cara porque não seguiu tão à risca. Então, isso pode ser um dos erros dela também. E aí, para cada erro que você listou, você tenta trazer isso de uma forma mais real mesmo, do que ela está querendo dizer com aquilo, tá? E aí, objeções estão fortes, que você trouxe, mas precisam ficar um pouco mais organizadas para ser fácil leitura quando acontecer. Tá ali numa lista extensa, aí a minha sugestão é separar em categorias, né? Quando a objeção é sobre tempo, sobre dinheiro, autoconfiança, a idade, o prazer alimentar, tá? Aí isso vai te ajudar até a criar gatilhos de conteúdo, de respostas mais diretas. Vai ser mais fácil de você recorrer ao arquivo para poder fazer uma resposta, ou então até, de certa forma, uma pesquisa para algum conteúdo que venha a, a fazer. Tá. E aí, botei aqui como sexto, ampliação dos impactos futuros. Se não agir agora, é basicamente mostrar as consequências práticas, né, daquela do adiamento das decisões dela, né? Aí a perda de saúde, afastamento da família, talvez queda de autoestima, piora nos negócios, o que pode acontecer quando você também não tem uma rotina muito saudável, você fica menos produtivo também. Então, tudo fica mais difícil até você conseguir aguentar o dia a dia de uma empresa, principalmente sendo uma loja que ela precisa estar fisicamente e tudo mais, você precisa ter uma rotina quase que de atleta, para não chegar no final do dia morto, né? Então, isso também vai trazer força para você trazer CTAs em conteúdos, tá? Então, são formas que eu trouxe aqui para a gente deixar essa persona ainda muito mais clara para as próximas atividades que a gente vai ter. E aqui embaixo eu deixei um checklist, para caso você queira assistir até a própria aula da célula que fala sobre persona e tudo mais, para te auxiliar com isso. Aqui é o arquivo editável, mas eu acredito que você consiga fazer lá naquele mesmo que você mandou, é só ajustar ele. E aqui eu deixei uma persona de exemplo, mas era de intestino irritável e tal, mas só um exemplo de como preencher, tá bom? Então são pequenos ajustes Tá. que a gente precisa fazer ali de um arquivo que já está muito bom. Essa é a primeira atividade que a gente tem, e aí eu vou pedir para você fazer esses ajustes até sexta-feira e mandar para a gente ali no grupo, que aí a gente vê o que você já ajustou e rebate com novas sugestões e tudo mais, tá? Aí eu posso fazer naquele link do Google Drive que eu mandei, é isso que você tá falando, né? Isso, faz naquele Tá, link e depois joga o link lá pra gente no grupo quando você terminar. tá. Que aí tanto eu quanto a Manu vamos olhar, a Manu também vai olhar, ela vai trazer um olhar diferente, às vezes, do meu. É sempre bom ter mais pessoas olhando. Ainda mais a Manu, que ela também é da área da saúde, então às vezes ela tem até propriedade de fala maior do que a minha. Eu sou puro marketing e vendas. E aí, sobre o seu programa de acompanhamento, que é o ajuste do modelo de negócio, eu queria falar um pouquinho com você, porque eu vi que a sua primeira consulta fica em R$ 300 e você tem um programa de acompanhamento que é R$ 1.000 e acontece em 2 meses e a consulta é a cada 15 dias. Então, são 4 consultas, não é isso? Uhum. Você acha que isso é extremamente necessário? Então, César, o que que eu tô vendo na prática? Porque, assim, como é comportamento, eu não trabalho, tipo assim, você passa por mim, eu já te dou um plano alimentar,
entendeu? Tipo, Uhum. é muito raro, assim, só se eu sentir que você tá muito pronto para esse rolê. Não é o caso das minhas pacientes. Então, Sim. são metas muito menores de ajuste de rotina. Que aí, se eu já tive paciente para atender semanalmente no início, para eu poder ajustar isso, Show. entendeu? Só que o que Sim. que acontece? Eu entendo que a gente precisa ter esse direcionamento para vender. Na prática, o que está acontecendo? As 2 primeiras quinzenais e depois eu acabo espaçando. Tipo, a terceira não tem Entendi. tanta necessidade de ser quinzenal, entendeu? É isso que está Entendi. acontecendo na prática, mas as 2 primeiras, sim. É que trabalhar com comportamento é um universo, né? Então, assim, às vezes a pessoa Exato. chega com 3, 4 comportamentos que, se ela ajustar, vai dar resultado no emagrecimento. Às vezes ela chega com 500. Sim. Entendi. Aí eu tô fazendo assim, que eu comecei a vender acompanhamento em fevereiro. E aí eu percebi isso, eu falei, gente, se eu engessar isso, vai ser difícil. Eu vendo Exato. assim, mas aí eu explico para paciente, igual tem uma paciente minha agora, que eu falei com ela, eu falei, olha, você tem, eu dei um bônus de uma consulta para ela quando ela fechou, então ela tem direito a 5, né? Falei, olha, a gente já Uhum. fez 3 consultas, eu acho que a próxima não tem nenhum problema a gente passar para depois dos seus exames. Eu abri essa prerrogativa, eu sou meio bagunçada, com esses negócios assim. Tipo, os clientes meio que fazem o que quer. Mas assim, eu Isso é achei normal, que não é só você podia. não. Que, meu Deus, eu sou Não, o não, não é puro só suco você do não. caso. É um dos maiores desafios aqui, tanto que a gente tem esse passo e ali mais para frente também vou te mostrar que a gente tem até contrato para você utilizar com clientes. Pois é, a mentora já me mandou um contrato, eu nunca nem preenchi. Tipo assim, É, tá na mão de Deus, entendeu? Meu dinheiro. Mas eu quero mudar isso, porque o que que eu percebi? Eu falei, minha filha, por enquanto você só atende quem você conhece. E se chegar alguém do tráfego lá, que você nunca nem viu na sua vida, você é, vai fazer a mesma coisa? Você nem exato. sabe quem é a pessoa? Não, e a pessoa que sabe também, né? Eu já levei alguns tombos já. Não tem como você ter É, certeza que a pessoa vai te pagar, né? ainda Então, tem isso? basicamente é isso. Isso é bem relativo. Assim, eu faço a oferta, sim. E aí, uma coisa que eu fiz foi fazer. Ah, minha professora chama de café online, mas eu acho que é sessão estratégica, não sei o que as meninas chamam. Você faz para É. vender? Sim, Então, sei. aí nessa que eu fiz, eu expliquei para a pessoa. Entendeu? Falei, olha, é um acompanhamento quinzenal, mas se não houver necessidade dessa proximidade toda, a gente pode passar. Mas isso é um caos com a agenda, Sim. entendeu? Esse é um caos com a agenda. Você já pode, de repente, até deixar, como isso está recorrente, está virando quase que um padrão, as 2 primeiras quinzenais e a outra só 30 dias depois da segunda, você pode deixar assim, formatado. As 2 primeiras é quinzenal, né? A primeira agora e a segunda daqui a 15 dias. E aí a terceira é 30 dias após a segunda. Mas isso é para na hora da oferta o acompanhamento ficar maior? Não, isso na verdade é para a gente conseguir estruturar a oferta aqui de uma forma mais assertiva. Até para eu conseguir trazer contraste entre preços. Para a pessoa, na Porque hora aí que ela vê, ficaria um acompanhamento de quanto? De 3 meses? 3 meses. É o normal que acontece. Três Tipo, meses. peraí que eu tô abrindo o calendário, que eu tenho dificuldade com isso. Tipo, se a pessoa fizesse uma consulta comigo hoje, ela faria a segunda dia 15. Aí depois Isso, ela faria a próxima dia 15 de outubro. isso. E a E a última, próxima 15 de novembro. exato. Então, tá, entendi. Por Seria quê? dois Porque meses e meio, né? porque isso também dá a ideia de que a pessoa ela vai passar mais tempo com você. Nossa, e 2 meses é muito pouco mesmo. Então, dá a ideia de que ela vai passar mais tempo com você, e aí a gente consegue parcelar isso em 3 meses, ao invés de ser em duas, e também abre a chance dela conseguir pagar de forma mais facilitada. Porque até então você fazia em 2 vezes de 500, porque era R$ 1.000 ali o acompanhamento. Se a gente fizer em Uhum. três, vai ser em três de 300 e pouco ali, porque não dá a conta exata, né? 333,33. Dá uma Então, ajuda. é. E aí são E aí quatro a pessoa teria um tempo consultas. maior para pagar, né? Exato. Fica mais fácil dela pagar. E são 4 consultas, aí fica 250 cada consulta. Hoje você vende mais pacote ou mais consulta? Então, porque hoje eu tenho um pouco cliente, né? Eu tenho duas pessoas de programa de acompanhamento
que é Luana e uma outra. E Luana renova, assim, já deve ter umas, sei lá, 4 renovação. E Boa. aí, mês passado, eu vendi 3 consultas avulsas. Porque o que que eu sinto falta hoje? De ter uma coisa mais barata. Porque eu sei que tem gente que não fecha porque não é prioridade, porque, tipo, né, não enxerga valor. Mas eu tenho cliente que saiu do acompanhamento e eu sei que é uma realidade financeira dela, entendeu? Tanto é que, tipo assim, pra ela terminar de me pagar, eu falei, mulher, bora dividir, tipo assim, a perder de vista. E tu termina de me pagar, entendeu? Que, né? É uma feira, meu Mas acompanhamento. a gente realmente não pode ficar muito presa a essa galera que teoricamente não pode estar com a gente. Tanto Aí eu falei, que, ela não é, eu só, eu, tipo, não levei pro pessoal, sabe? Eu falei, só não é pra ela porque ela não tem dinheiro. E aí, tudo bem, não tem como, tem que priorizar sim, outras coisas na vida, né? Mas perfeito. aí Como é você isso. já Aí, está tipo, esse mês eu já fiz uma consulta avulsa e aí eu tenho Luana e eu tenho 2 de acompanhamento quinzenal. show, como você já está vendendo esse programa de acompanhamento, a gente vai manter ele e aí vai fazer o seguinte, isso nas próximas ofertas, tá? Que Uhum. virão aí. Você vai fazer dessa forma que a gente está colocando aqui. Isso aqui já é a parte de fazer a oferta. 350 avulso, então. Exato, para a gente criar esse contraste aqui, ó, de R$ 100, para a pessoa ver que Entendi. vale muito a pena aqui. E aí aqui embaixo também tem um pouco da sondagem, você vai aplicar toda a sondagem. Isso aqui já é a parte final, quando você já vai falar de preço com a pessoa. E aí é justamente assim. Então, fulano, eu trabalho com 3 possibilidades de investimento. A primeira é a consulta avulsa, que fica no valor de 350. A segunda opção, a queridinha dos pacientes, isso aqui é para reforçar, para trazer a ideia de que é Uhum. a melhor opção mesmo. É o programa com, aí a gente pode ter um nome também depois, mas você pode falar que é só o programa com 4 consultas ou sessões e 3 meses de duração. Nesse caso, cada consulta fica no valor de 250. O valor total pode ser parcelado em até 3 vezes de 336 juros, ou à vista, aí você pode botar aqui ou à vista, ou você pode botar até um outro desconto, ou então você consegue colocar dentro da parcela a taxa que você tem do cartão, né, de Da do crédito. link, né? É. E aí você bota a taxa aqui e coloca R$ 1.000 como se fosse um valor de desconto. Uhum. Então fica ao seu critério de como oferecer, beleza? Mas a ideia é sempre manter a pessoa pagando total. Aí, se por acaso, e dentro de uma conversa, a pessoa fica muito resistente de pagar, tem como ser no Pix e tal, é uma forma de negociar. Então, você pode até aceitar isso, claro, mas o principal é dentro dessa oferta aqui. Ou é 3 vezes parcelado no cartão, ou é à vista. E Uhum. aí a gente vai criar uma terceira opção de programa também. Ah, César, por que uma terceira opção? Para a gente criar uma ancoragem. Para a gente colocar aqui até uma percepção de valor que você tem programas mais caros, para a pessoa ter uma ancoragem de 3 preços. E isso aqui é basicamente o que o cinema faz com pipoca. Só que o cinema faz querendo que você compre a maior pipoca. A Ela bota grande. lá Uhum. a pipoca grande, Uhum. R$ 20, aí a média é 19 e a pequena é 18. Não faz o mínimo sentido pagar a pequena e a média, eu vou na grande. Eu caio nessa sempre que vou no cinema. Então eu pago a grande mesmo e é isso. Então essa é a ideia. Mas aqui, diferente um pouquinho, a ideia é tentar trazer a pessoa para a segunda opção e, claro, aquela que quiser fechar a terceira opção. E aqui mesmo você pode até montar, de repente, de acordo com essas pessoas que precisam de mais atendimentos. Então, de repente, ali 5 ou 6 consultas dentro de, pode ser até 3 ou 4 meses. Aí eu vou pedir até para você pensar um pouco sobre isso, que é de acordo com o seu Tá. negócio. Ele é um pouco diferente. É sobre comportamento e tudo mais. É diferente de clínica somente Sim. para emagrecimento. E aí você Uhum. vai colocar um ticket maior do que esse aqui, de 1.000. Pode ser um de mil e Nesse aí tem que duzentos. chegar em quanto? Aqui pode ser 1.200, 1.500. Pode ser nesse sentido. Vou botar aqui mil e Tá. duzentos só para a gente ter a base, tá? Que aí a gente pode colocar que o valor da consulta pode até ficar mais baixo que 250, pode chegar a 230, por exemplo. Que a pessoa pode ver até mais vantagem, não, vou querer isso aqui porque no meu caso eu sei que eu preciso de mais tempo com você.
Até a própria Luana, né? Luane, que Luana. está sempre, Uhum. Luana, está sempre renovando. De repente, uma próxima ela renova pelo programa maior, porque teoricamente vai valer mais a pena para ela, Vai. já que ela E ela sempre quiser, não, fica tem jeito não. renovando. É. Uhum. E aí, às vezes, pode ser 1.300, vou botar 1.300 aqui, e aí você pensa um pouquinho de como eu conseguiria estruturar isso, tá? Se seria em 6 consultas mesmo, então algo nesse sentido. E aí, Tá. seguindo a oferta, a gente coloca aqui, continua o discurso, né? Isso aqui é uma mensagem quase que única que você mandar para a pessoa. Aí coloca assim, apenas nos programas de acompanhamento eu ofereço suporte premium via WhatsApp e bônus exclusivos. E aqui entra aquela parte que você falou de bônus. Ah, preciso criar bônus, talvez até fazer oferta. Sim, é muito interessante porque você amarra a pessoa a ela sair da consulta. Você coloca a pessoa no pacote, isso te dá previsibilidade, te dá mais caixa e tudo mais. E normalmente esses bônus exclusivos é o quê? É o que a maioria das vezes as pessoas te relatam de problema, de dificuldade, o que vários pacientes têm em comum. E aí você já pode criar um bônus específico que vai ser quase que um as na manga para qualquer pessoa que vier. Então essa é a ideia, Uhum. tá? E aí, seguindo, inclusive, caso você feche nas próximas 24 horas, eu vou te oferecer o bônus tal, já que você falou que tem esse tipo de problema. Não Porque sabe o que comer à noite. durante a sondagem, você vai conseguir extrair um pouco sobre isso dela, sobre quais são os principais desafios, dificuldades e tudo mais. E aí, para fechar, você prefere a consulta avulsa, aí tem outro reforço aqui, como a maioria vai optar pelos programas. Bem simples, bem tranquilo, só copiar e colar, somente no WhatsApp, que é o momento que mais utiliza esse tipo de oferta. E aqui a sondagem, para você conseguir implementar todo o passo a passo da sondagem também, tá? E Uhum. também, caso sinta ainda dificuldade sobre sondagem e tudo mais, a gente tem dentro da célula, lá no Mapa 10K, aula só sobre sondagem. Então, é o momento também de você recorrer lá caso tenha algum problema. Ou, durante o processo, se estiver falando com algum cliente e o cliente trouxer alguma objeção, ou você não conseguir converter por algum motivo, é bom também trazer ali para a gente dentro do grupo, que a gente avalia aquela conversa, vê que ponto poderia ter sido melhor, ou então se você fez tudo o que podia e realmente a outra pessoa que não fazia sentido ser cliente, e tá tudo bem, a gente não fecha todo mundo, isso é normal, tá? Uhum. Alguma dúvida? Ô, César, deixa eu te falar. Eu acho que eu não coloquei, eu não lembro se eu coloquei. Eu não vendi, mas na mentoria ela falou pra gente fazer uma consultoria online que seria mais barata e a pessoa não tem acesso a mim. Tipo, meio que manda um questionário lá, a pessoa preenche, aí eu faço um plano alimentar pra pessoa e isso custaria, sei lá, R$ 147. Você acha isso interessante? Mas ela teria algum momento com você, 30 minutos, falando com você ou Não. não? Uh-uh. Zero. Eu não sei até que ponto isso seria interessante. O que você pode fazer, de repente, até para a pessoa, não consigo pagar isso que você me trouxe. Aí tem que entender se realmente a objeção é preço, não poder pagar, ou se ela não Uhum. conseguiu enxergar ainda valor naquilo, ou não tocou o Mas sabe, suficiente para ela mexer no bolso. E aí você pode entendi. fazer o atendimento online. Pois é, mas você sabe o que que eu senti dificuldade dessa consultoria? Eu tô lá fazendo uma Uhum. sessão estratégica, a pessoa ela já tá me vendo, ela já tá tendo meu tempo de graça. Aí eu vou oferecer uma coisa pra pessoa em que a pessoa não vai ter acesso a mim. No dia que eu fiz, eu fiquei tipo É, assim, meu Deus, pra que que eu tô oferecendo isso pra essa mulher se também ela não. está conversando comigo de graça? Exatamente, para mim também não faz É muito sentido. difícil de vender Na nesse momento. sessão estratégica é vender acompanhamento. Aí eu falei, nossa senhora, eu não devia nem ter falado que existe essa possibilidade. É. Porque aí, tipo, o que que ela fez? Ela ancorou entre essa, que era 147, o acompanhamento, ela fechou a avulsa, que era 300, entendeu? É por isso que eu Aí tô fazendo a ancoragem diferente, tá vendo? Para eu ela falei, não, conseguir. vacilei. Eu aumentei a sua ancoragem. O menor é a consulta e o maior é o programa mais extenso. E aí ela fica com o intermediário. Essa é Eu a não grande sei, eu ideia. acho que essa consultoria, ela é uma carta na manga, eu acho, para oferecer, tipo assim, em último do último caso, conversando com a pessoa. Porque em Exato. sessão não faz o menor sentido. Porque eu falei, Não nossa, minha faz. mentora podia ter me falado isso, né? Se a pessoa tá tendo meu tempo de graça, ela vai me pagar para não Sim. ter?
Não faz. Isso é em último caso, você oferece isso e se você chegou ao extremo ali, falou com a pessoa, ela te deu objeção, você contornou a objeção, mesmo assim ela ficou relutante, tudo mais, não dá, não dá, não dá, não dá. Aí você vem com essa opção. Mas isso é tipo uma carta na manga para não deixar a pessoa sair da conversa sem comprar algo seu, Sim. E ainda tá? que eu não vou mexer com produto digital agora, talvez seja uma opção só para os finais dos últimos casos, né? Nunca mais Sim. oferecer isso falando com a pessoa. E aí a gente entra nas primeiras atividades, que essa primeira semana é a gente trabalhar a persona, ajustar seu programa de acompanhamento e buscar fazer vendas no 1 a 1. E como que a gente vai fazer essas vendas? Vai ser no contato no 1 a 1 com clientes antigos, pessoas que tiveram com você e não estão mais por algum motivo. A gente vai tentar reativar essas pessoas. Por mais que você fale, ah, César, a pessoa que não está mais comigo foi porque ela não conseguia pagar na época. Beleza, vamos tentar um contato com ela de novo. Isso não impede que ela, de repente, melhorou a vida dela, ou então ela já está num outro momento que, por mais que seja trabalhoso para ela pagar, ela está sentindo uma dor muito forte que ela precisa pagar, então ela vai abrir mão de uma outra coisa para poder dar prioridade para isso. Então, esse é o momento Uhum. da gente fazer essa atividade. Eu coloquei para iniciar amanhã. E aqui tem um direcionamento de como você vai fazer isso. Eu deixei bem descrito aqui. Aí eu coloquei o mínimo ideal são 20 pessoas, mas aí tem que ver de acordo com a sua agenda de ex-paciente Aí eu também. tenho uma dúvida, César, porque assim, meus ex-pacientes são ex, tipo assim, ex, entendeu? Tipo, eu não tenho uma Uhum. base recente, não, tipo, desse ano, assim. Eu Não, pode listei a ser do ano quantidade de passado. pacientes que eu atendi esse ano, eu acho que foram 13. Eu não sei, mas eu Pode listei, assim. ser paciente do ano passado, 2 anos, não Aí, interessa. tipo assim, aí pode ser. Aí tudo bem. Aí se pudesse antes. E aí, o que que acontece? Quando eu atendi essas pessoas, eu era prescritiva. Uhum. E hoje não é meu foco. Aí, minha dúvida é, eu aviso isso pra pessoa? Sim, durante a abordagem você vai até trazer isso como novidade. Você vai perguntar como é que ela Hum, tá e tudo mais, e vai trazer isso como nova abordagem que tem gerado muito mais resultado. E aqui a gente deixa até alguns scripts, mas isso você consegue modelar um pouquinho para o seu momento atual. tá. Tem duas opções. Uma que é oferecendo uma nova oportunidade, né? Primeiro você tem que saber ali sobre o seu serviço, tudo mais, mesmo que tenha sido no passado. E o segundo, porque você quer saber como é que ela tá, né? Aí você pode colocar aqui, ó. Na época em que conversamos, ela tinha um objetivo, era importante, tudo mais. Então, são algumas formas de você iniciar esse contato com a pessoa. E aí tem que adaptar a estrutura para o que aconteceu com o cliente, para o que você sabe sobre ela. E tem a outra parte que é fazer um lembrete, né? Oi, falando tudo bem, aqui é a Raquel, já faz meses ou anos a última consulta, sessão. Ou então você sabe que ela fez alguma coisa, aí você pergunta, ou tem conhecimento sobre família, alguma coisa, você também pode perguntar. Então, são perguntas para abrir a possibilidade de conversa, tá, com aquela Uhum, pessoa. E aí, eu quero que você não se pegue muito, por mais que a gente tenha o objetivo de vendas, esse momento é para a gente treinar. Treinar abordagem, treinar sondagem, é como se estivesse aquecendo. É só para a gente se soltar, aquecer, ligar os motores. Então, não fique muito presa a trazer muito resultado agora. O resultado que eu quero é simplesmente entrar em contato com as pessoas. Só isso. E aí você vai trazendo pra gente, ah, essa pessoa respondeu, vai ter gente que não vai responder, tá tudo bem, normal, e segue o jogo. Então eu botei pra gente iniciar essa atividade amanhã, tá? E aí na quinta-feira você vai fazer o follow-up com esses clientes. Então você vai mandar uma primeira mensagem, alguns não vou responder, e aí na quinta-feira você vai mandar uma segunda mensagem, que a gente deixou disponibilizada aqui dentro também. E também para aquelas pessoas que de repente você começou a conversar, ela respondeu, mas em algum momento ela parou, pode ter sido que teve alguma coisa na vida dela no dia a dia que acabou esquecendo de responder, tá tudo bem também, acontece, e aí é o momento de você mandar uma mensagem também para reativar essa pessoa. Perfeito? E aí, na outra semana, a partir de segunda-feira, no dia 8, a gente vai fazer uma atividade bem parecida, só que vai ser com aqueles que quase foram clientes. Então, aqueles que entraram em contato com você, mas por algum motivo não fechou. Nem programa de acompanhamento, nem consulta. Beleza? E aí também você vai fazer o follow-up com eles na terça-feira, tá?
E aí a última atividade é sobre a persona. Aí eu coloquei para sexta-feira agora. Beleza? Então, a primeira semana de atividade vai ser essa. Vai ser um pedaço dessa semana e o início da semana que vem. Tá bom? Tá. Seguindo, a gente vai para a semana 2. E aí a Eu tenho gente vergonha de mandar tem. essas mensagens, tá? Mas eu vou mandar. Cara, manda sem vergonha. Manda sem objetivo. É só mandar e fé. Nem Mas pensa. quando eu fiz isso, deu certo. Luana voltou assim. Então, nem pensa. Só escreve. Ah, vou fazer isso porque o César mandou. Beleza. Qualquer coisa, fala que a culpa é minha. E aí, e Só aí faz. o que a gente vai fazer na semana 2 é refinar o programa de acompanhamento. Na verdade, eu quero que você traga para mim ali o que você conseguiu ajustar da terceira opção, tá? Eu vou colocar aqui também, se você conseguir pensar até sexta-feira junto com a persona, tá É ótimo. aquele preço lá, né? Isso, Tá. da terceira opção. Uhum. E aí também na segunda-feira a gente já começa a fazer conteúdo para o Instagram, tá? E aí tem o carrossel Os 7 Motivos. E aqui dentro da atividade, a gente desmembrou tudinho do que precisa ter em cada slide, o script, que é só uma questão de adaptar também para a sua persona e para a sua realidade de negócio, para o que você atende, para o que você entrega de solução. Então, aqui dentro tem até um link do post editável, do Canva, e também o scriptzinho. E aqui embaixo tem até um modelo já pronto, tá? Um exemplo. Perfeito? Essa é a primeira postagem que a gente vai fazer no feed. E aí, na terça-feira, a gente vai fazer uns stories, que é como destravar. Então, aqui dentro também tem todo o script do que precisa ter em cada stories, na sequência. E aí, na quarta, a gente faz um outro carrossel, que é com a temática O que mais te atrasa. Na quinta-feira, a gente faz o contato no 1 a 1 com quem interagiu, principalmente nas enquetes dos stories, e aqueles também até que falaram alguma coisa no carrossel. E aí é dentro do Instagram mesmo, no direct, podendo levar para o WhatsApp se for preciso, se não, só fazer a sondagem dentro do direct mesmo. E também, na quinta-feira, a gente faz um TBT estratégico, né, para poder movimentar o feed. E aí, na sexta, é só um follow-up com aqueles que a gente tentou contato durante a semana e não respondeu, tá bom? Uma observação dessa segunda semana é para você não deixar para fazer somente no dia. Se tiver tempo no final de semana de já organizar, principalmente esses posts aqui, de pelo menos Uhum. escrever, para não se embolar, porque aqui é o momento de calcanhar de Aquiles. Das pessoas que a gente vem acompanhando aqui, elas sentiram um pouco de dificuldade justamente por causa da produção que tem aqui. Que eu acho que é o maior problema da maioria E aí dos nutricionistas. e aí a gente viu que o que acabou acontecendo é que as pessoas estavam deixando para ver no dia qual era a atividade do dia. Então, é sempre tentar prever, antever o que vai ter naquela semana e já rascunhar aquela semana para não ficar atropelado. Porque deixando para o dia a gente consegue executar? Consegue se o dia for de acordo com o que a gente planeja. E se acontecer algum Já imprevisto? percebi. E O já povo era. contando assim, ah, na prefeitura é tranquila, aí acontece tudo num dia só. É. Chefe chama para reunião, não sei o que acontece, eu não posto. Falei, não, não Não, vai dar. por exemplo, teve uma pessoa que o marido quebrou o pé e aí teve que fazer uma cirurgia de emergência aí. Quem previa isso? A outra teve uma gripe que deixou ela de cama. É, a Então, se vida a gente, acontece. Eu acho que conteúdo, a na vida minha acontece. realidade, se eu tiver, tipo, 15 dias pra frente, pelo menos assim, é isso aqui que eu vou falar, eu tenho que fazer. Se não, Então, essa é a só ideia. A Deus. gente tentar deixar pelo menos o mais pesado, que é o conteúdo em si, o que vai estar escrito naquilo, já rascunhado. Fica melhor. Caramba, ficou preto aqui porque mudou já tá noite. E aí, essa é a segunda semana. E eu queria falar, antes da gente partir para a terceira semana, já que você vai já produzir conteúdo, eu queria falar um pouquinho do seu Instagram aqui, para você seguir a linha de raciocínio. Eu Tá. gostei muito dessa sua linha de raciocínio que você tá nos últimos posts aqui. Tá bem bonito, bem Essa legal carta aberta mesmo. aí foi uma história da Clarice. É, principalmente, eu digo a linha de raciocínio até estético, nesse primeiro momento aqui. Eu gostei muito. Sim.
dessa estética que você trouxe, da letra e tudo mais, tá bem legal. Que tá diferente dessas aqui. Então, o que Esse aqui eu acho que é aconteceu? mais Esse antigo, né? post ali de baixo, eu tenho muita dificuldade com Canva, César, porque tudo me dá gastura. Eu acho tudo muito cara de Canva. Eu acho que Instagram é o que a gente estava conversando. Afasta as pessoas, sabe? Tipo, ser muito assim. Só que esse do Uhum. carta aberta, que ele comia ali, a minha mentora, ela deu pra gente um post editável. Eu falei, não, eu vou usar, porque, tipo assim, isso vai facilitar a minha vida. E eu achei bonito, eu falei, vai ser isso aqui. Sim, esses estão bem bonitos. E fazer isso aqui que você fez também é bem legal. Isso aqui torna o feed mais orgânico. Tanto que a letra que você está Devo usando fazer pra aqui, produzir. de certa forma, está conversando com essa letra aqui de baixo. São letras semelhantes. Então, é buscar realmente essa sincronia, né? Esse encaixe de design. Não é sempre usar o Canva, mas é ter pelo Uhum. menos, principalmente paleta, que aqui você está usando uma cor mais terrosa, vamos dizer assim, né? E aqui você veio para o vinho e manter isso aqui, sabe? É manter dentro dessa linha, não é de repente um faz verde, o outro de outra cor. Não, é manter mesmo nessa linha. Gostei bastante dessa linha. E também gostei muito desse recorte aqui do seu Instagram. E tem post de Canva, tem post de foto que você fez tomando café, tem post de ensaio? Tem, mas é algo que não tem arte, vamos dizer assim. Esse aqui você já mesclou um trecho de um vídeo seu que você colocou só um texto em cima. Ótimo. Então essa é a ideia mesmo, tá? Tanto que aqui também você colocou um, um fundo de letra que conversa com as outras coisas aqui de cima, que é o vinho, que você, pelo visto, é o que você gosta bastante, que é o que está na sua identidade. Que também conversa com esse tom aqui, não agride o tom, na verdade complementa. Então, mantendo esse padrão aqui que você tá bem legal, tá? Se você puder continuar nele, vai ser ótimo. E aí, provavelmente aqui o carrossel que a gente tem de exemplo, principalmente dentro do Canva, não vai estar nesse padrão, mas aí é só você pegar a fonte do outro e transmitir. E Tá. aí a gente tem a terceira semana. Terceira semana a gente vai começar no dia 15, segunda-feira. Aqui vai ser um pouco arrumando a sua casa no digital, que é arrumando o seu feed. É uma semana mais tranquila, não vai ter movimento dentro de postagem e tudo mais. Na verdade, aqui vai ser para você olhar a sua conta no Instagram, ver se ela está dentro da categoria certa, o tipo de conta, ajustar o nome de usuário se for preciso. Também vai ter um momento de definir o seu DNA de marca. A gente vai ver um pouco sobre o seu nome, se está ali perfeito, se está trazendo clareza para as pessoas que chegam, e também a gente vai avaliar um pouco da sua bio e deixar ela Isso a mais gente faz, assertiva. é como? Tem outro, não, que não tem call até lá, né? Não, não tem como, mas aqui dentro tem todo o direcionamento do que Ah, eu precisa, vou entendeu? abrir isso aí e vou ler. Ah, tá. Isso aqui, ó, tá vendo? Aqui no meu tá em inglês, tá open. No seu pode ser, de Tá, repente, abrir. E aí, sempre que entendi. você for passando pelas atividades e concluindo, você vem aqui, ó, nesse quadradinho do lado e coloca concluído, em andamento, em revisão, até pra gente acompanhar e também você não se perder, tá? E aí, é aquilo, tendo dificuldade dentro de alguma atividade, é chamar a gente aqui no grupo. Olha, eu tô aqui na atividade tal, estou tendo um pouco de dificuldade, o que vocês acham sobre isso e tudo mais. Principalmente nesse aqui da bio, a gente costuma ajudar bastante com ideias e tudo mais, tá? Tá. Esses outros aqui são um pouco mais operacionais ali, é mesmo você pegar, principalmente o link estratégico, é você pegar lá no Linktree, fazer o seu link, então não tem muito uma ação nossa, é mais Uhum. uma ação de bastidor. E aí, foto do perfil é algo que às vezes a gente também entra, a pessoa pede opinião e tudo mais, a gente consegue ajudar legal nisso aqui também, tá bom? Então, é uma semana tranquila, porque a gente veio de uma semana um pouco mais movimentada, e também porque a gente começa uma outra semana que é também um pouco movimentada. Então, o que puder fazer dessa semana e adiantar da próxima, também é muito bem-vindo. E aí, na semana 4, a gente faz a segunda parte da Romana Casa Digital, que é o post Quem Sou Eu. Eu vi que você tem um ali, mas é bom atualizar, até de acordo com a sua identidade atual e também com as diretrizes que a gente recomenda aqui dentro. Também tem um Tá. post apresentando o seu programa de acompanhamento, principalmente aquele intermediário, que eu acho que vai ser O o foco, né? carro-chefe. E também a gente vai ter um outro post falando sobre lista VIP,
que é com uma história pessoal ou de algum cliente, gerando identificação e aspiração, que é justamente trazendo pessoas para a lista VIP do WhatsApp. Eu não Por que tenho. que é importante? Então você vai aprender a fazer. A gente tem até aqui dentro também direcionamento. Caso você não saiba fazer, a gente também ensina como fazer. Tá. E aí, por que que isso é importante? Porque a gente precisa ter mais de um ponto de contato com o potencial cliente. Quanto mais pontos de contato a gente tem, mais são as nossas chances de vender. E por outro motivo, que o Instagram não necessariamente entrega para todo mundo que a gente quer. Ele entrega de acordo com o algoritmo. E pode ser que você esteja em um momento fazendo oferta ou algo do tipo, e a pessoa que às vezes é muito interessada no seu perfil não entrou no Instagram aquele dia, ou então ficou uma semana sem entrar no Instagram e passou a não receber seu perfil, e aí você tem o ponto de contato de lista VIP, que é dentro do WhatsApp, e para todo mundo que tem você adicionado e tudo mais, ela vai receber sua mensagem, não tem como fugir. Então, é um momento de garantir que aquela oferta chegou para aquela pessoa, para tentar trazer ela como cliente de fato, tá bom? E aí, essa terceira semana, a gente vai fazer a partir do dia 22. Seria 22. Fazer, que eu digo, de ir para o feed, né? Porque tem que fazer até antes, se for o caso. De repente, no domingo, ou na segunda já deixar os 3 prontos. Esse é o ideal. Não deixar para o dia, tá bom? E aí, a gente vai para a nossa última semana desse primeiro momento, que é a criação de banco de conteúdo e posts estratégicos. E aí a gente começa também limpando um pouco dos destaques do seu Instagram, que é aquela bolinha dos stories que fica ali embaixo do perfil como destaque. A gente precisa limpar, porque a gente precisa ter 3 principais ali. Eu não tenho Um é nenhum. apresentação. Então, ótimo. Se não tem, melhor ainda. Não vai ter tanto apego de deletar. Vai ser Não. mais fácil. E aí a gente vai precisar fazer 3 destaques. A gente vai começar na semana 5 fazendo só um, que é a apresentação sobre você. E aqui a gente tem toda a diretriz do que precisa ter nessa apresentação também. Mais aqui para baixo, de como fazer e tudo mais. E também a gente vai te ajudar a criar um banco de conteúdos com a ajuda do ChatGPT, da inteligência artificial. É um ótimo momento de tirar a gente do ócio criativo, né? Não conseguindo criar nada e tudo mais. É bom para a gente recorrer para ele trazer ideias. Claro que a gente precisa refinar toda a ideia que o chat traz, a gente precisa trazer de forma crítica em cima do que ele trouxe para ver se realmente faz sentido, e que às vezes o chat ele é bem É, às amplo. vezes ele tem uma ideia que só Jesus na causa. Tem as ideias muito doidas, e aí a gente precisa trabalhar mais ele, né? Às vezes até dar um feedback que ele não gosta. Mas ele, apesar do chat não ter sentimento, e ele tem uma tendência a querer bajular a gente. Ele é muito É difícil incrível, discorda. né? E a Tudo gente tem tá que ótimo, né? a gente tem que instigar ele a discordar, ele a ser crítico. Então, às vezes a gente precisa, não, quero que você seja crítico, não quero que você me elogie. Às vezes eu falo assim também. Não sou teu amigo, não precisa ficar me elogiando. Tem que Mas é buscar. mesmo, porque assim, eu falei, meu Deus, tudo tá É, ótimo pra esse chat, até é. parece. Aí por isso que a gente precisa mudar um pouquinho os comandos que a gente dá. E aí aqui a gente tem o prompt, a gente recomenda, é por isso que precisa ter a persona mais refinada, com Tá. mais detalhes sobre aquela pessoa, que aí ele começa a trazer ideias. Aqui tem 10 ideias de conteúdo polêmico, 5 ideias de conteúdo para contornar a objeção. Não tenho tempo. Então, ele vai criar uma série de bancos de conteúdo e nessa quinta semana a gente vai postar ali 3 conteúdos no feed ou stories, se puder ser os dois, ótimo, mas não necessariamente vai ser desse banco de conteúdo, pode ser algo autoral mesmo que você pensou e vai colocar. Esse é o momento de você trazer algo que é fora dos scripts que a gente usa, tá? É proposital. E aí, isso aqui, deixa eu ver, a última semana a gente terminou no dia 24, isso aqui eu vou botar dia 29, no dia 30, dia 1º. Isso aqui é só para dar uma direção da semana. Você pode colocar no dia 29, no dia 1º, segunda, quarta e sexta. Então, fica a seu critério ali também. E aí, como você viu, toda a nossa estrutura aqui é justamente para deixar o seu Instagram
organizado e otimizado para venda. Então, a gente passou por vários momentos aqui para deixar ele o mais receptivo, mais persuasivo para quando novas pessoas chegarem. Então, foi como eu te falei lá no início, a gente vai organizar a casa, a gente vai estruturar todo a sua vitrine, né? Basicamente o Instagram, uma vitrine, para poder atrair as pessoas certas. Porque, um spoilerzinho, aqui na semana 6, que vai ser a partir da nossa próxima sessão, a gente Eu começa já a ia fazer perguntar, tráfego pago. acabei de escrever tráfego no caderno. A gente vai fazer tráfego pago. Por que que a gente não faz antes? Porque não adianta a gente, de repente, mandar a pessoa para dentro do perfil que ele ainda não está bem desenhado, bem estruturado para receber aquela pessoa, né? É como se a gente recebesse uma visita sem nem ter um café ou uma água para oferecer. Então, Eu tenho um essa é a pouco de grande ideia. gastura, assim, eu nunca fiz, não, no meu perfil, tráfego pago. A gente fez bastante lá no do spa. Mas por que Uhum, hoje eu tenho essa vontade de fazer? Porque eu percebo que a minha base é muito pessoal, entendeu? Então, sim. tipo assim, quando eu posto. Igual é o que você falou. Quando eu posto coisa de nutrição, da visualização, sei lá, 80 pessoas. Sabe? Eu Uhum, não sou daqui, eu moro na Bahia, mas eu sou do interior de Minas. Aí quando eu vou pra casa, que eu tô em casa, eu começo a postar 500 visualizações. Eu falei, gente, eu devia é. pegar essas visualizações aqui e começar do nada a falar de nutrição. Mas como eu tô lá à toa, eu nunca fiz Uhum, isso, sabe? Tipo assim, de estar lá e postar alguma coisa sobre nutrição. Então, tipo, por quê? Porque todos os meus amigos estão lá mandando, tipo assim, nossa, que legal que você tá em casa, não sei o que, não sei o que lá. Aí, tipo, o Instagram começa a entregar e o negócio acontece. Falei, sim. não, gente, eu preciso fazer tráfego pra esse povo sair daqui, adoro meus amigos, mas não é a intenção, entendeu? Só que eu entendo Pois que, é. tipo, precisa organizar então, né, pra depois começar. Exato. Tá. Exato. E também outra coisa que você pode fazer, mesmo que você esteja em um momento pessoal, postando foto lá do interior de Minas, que é o momento até das pessoas se conectarem mais, sempre pensa de que forma eu consigo linkar isso aqui com o que eu faço profissionalmente. Entendi. Então, aproveita esse momento que está tendo muita visualização e linka com alguma coisa que você queira para poder falar sobre a sua parte profissional, sobre o seu negócio. Isso é muito poderoso, tá? Por que que eu estou falando que isso é muito poderoso? Recentemente eu fui no circo com a minha noiva e do nada o palhaço lá, o animador, me chamou para ir no palco. Foi lá, me puxou. Falei, cara, que doideira. E aí minha noiva filmou tudo. Aí no final do dia e tal, eu peguei e postei. Cara, estourou assim meus stories e tudo mais. Eu nem tenho tanto seguidor. Tô usando pouco profissionalmente, até por causa da carga de trabalho que tô tendo, não tô conseguindo dar atenção para ele. Mas estourou de tal forma que o próprio circo me repostou, então muita gente veio e foi uma loucura, assim, deu 5.000% de visualização. Porque Caraca. eu estava fazendo uma palhaçada lá no palco. E aí eu usei esse gancho para poder fazer algumas outras coisas do pessoal, sabe? Então, claro que no decorrer ali do que eu estava falando, caiu muita visualização, mas atingiu mais pessoas do que atingiria. Então, sempre que você tiver esse momento, que você sabe que vai aumentar a visualização ou vai ter um engajamento melhor, tenta linkar, tenta fazer qualquer tipo de link. Às vezes você está lá no interior e está com um café da manhã muito bom ou com uma rotina muito boa, que tem a ver com comportamento e tudo mais. Traz esse Só de paralelo. não Tá? deixar de fazer as coisas, né? Eu acho que já é um link. Tipo, eu tô aqui em casa, de boa, mas eu não tô chutando Sim, balde todas as refeições, exato. não tô, né, deixando Ainda de mais, malhar. ainda mais interior de Minas, né? Que normalmente é muito atrativo para comer, para fazer tudo. Então, você consegue fazer isso. É muito importante É, a legal. gente mudar essa chave e pensar de que forma eu consigo linkar isso aqui com o meu lado profissional também. Entendi. E como você falou, já vou te antecipar aqui algumas coisas, tá? Não é para você para evitar a sua frustração. Como você falou que seu perfil ele é mais pessoal, tinha mais gente do pessoal do que profissional, chances são de quando postar todas essas outras coisas aqui, o engajamento ficar lá embaixo, poucas curtidas, e tá tudo bem. Eu já Porque percebi, esse eu primeiro. comecei a postar com mais consistência em julho. Assim, É, fazer mais feed, fazer mais stories. E sim, aí, nossa, assim, despencou, sabe? sim. Visualização de stories, não sei o que. Não sei. Só que essa parte, assim, é bem trabalhada em mim, entendeu? Tipo, sei lá, se eu postei um Reels, deu 50 visualizações, e aí eu vendi uma consulta, porque isso aconteceu. Eu falei, nossa, deu muito certo. Deu muito certo. Deu muito Eu certo. penso assim, nossa, deu muito certo esse conteúdo. Eu não tenho. Mas eu vejo que é um sofrimento. Minha sócia no Spa, ela é assim. Se ela postar um negócio e não der muito. Falei, filha, você quer curtida e visualização pra quê? Ajuda de dinheiro. É,
Eu Exato. não E tenho isso muito vai isso, não, e eu acontecer. percebo esse movimento. Isso vai acontecer, é inevitável, até o momento que tiver pessoas que estão mais de acordo com a busca profissional, Sim. tá? Uhum, Então, eu de entendo. boa. O que temos para Agora eu já tenho hoje, uma dúvida eterna sobre a bio, eu já vou te perguntar, eu vou ler o que tem aí, mas tá? só que o que que acontece? Minha bio não é sobre a bio, é sobre o nome lá do usuário. Sim. Não tem nutri nada, entendeu? Raquel Pinheiro. Isso é um problema? Não, muito pelo contrário. Eu tenho gastura. Quando me manda colocar Muito, nutri, eu fico, "Ai, não quero entrar nessa caixa não, tipo, ai, nossa, deve muito ser. pelo contrário. É uma das coisas que a Carla e a Clarissa mais recomenda, você usar Deve ter sido com nome elas então que eu próprio, aprendi, porque assim, é, nossa, eu não gosto. porque te coloca numa caixinha, né? E também, tanto que elas falam, se seu nome, teoricamente, não, ou você não gosta do nome e tudo mais, muita gente na internet usa nome artístico, tá? Usa outro nome, né? Usa nome artístico, igual a Anitta. O nome da Anitta não é Anitta, Acho que é nem do Gustavo Larissa. Lima, né? Nem do Gustavo Lima. O nome dele é Tem um como nome saber, muito. não. Muito É, estranho. eu sei, eu lembro, eu sei que é um nome muito estranho, assim, é um nome de idoso, muito de vô. É E muito velho. aí Ah, é então isso. hoje. E tem gente na internet que usa nome artístico. De repente usa o primeiro nome, que é o nome daquela pessoa mesmo, mas o sobrenome usa artístico. Entendi. Não, Ou então vai ficar assim. abreviação de um sobrenome que é muito grande e abreviou, ficou um nome mais curto. Então é isso. Eu acho que Eu o só seu coloquei tá. 2N porque não tinha disponível normal. É, às vezes tem Aí esse eu tive que problema. colocar. Mas tá, por mim tá de boa. Mesmo que seja com dois N's ali, acho que não atrapalha, não. Eu já percebi que, Beleza? tipo, às vezes aqui, eu não faço mais não, mas eu fazia, por exemplo, treinamento em loja, suplemento. Aí, nessa época, meu Instagram tinha um Nutri. Aí, eu acho que quando alguém reposta e a pessoa acha que é nutricionista e começa a te seguir, eu sei que essa parte ficava um pouco estratégica, sabe? Se a pessoa vê que era nutricionista. Uhum. Mas eu não gosto. Eu falei, eu não vou mudar, não. Aí minha mentora já falou várias vezes, eu fiz pajar. Ela falou, ah, linda, vai ficar assim. Ela falou pra você botar Nutri? É, e a Carla fala, tipo, o contrário. E aí, isso é o problema, né? Isso é um problema. Porque como eu já fiz muitos cursos, muitas coisas, e, tipo, em vez de executar, eu fico estudando, porque eu falo que eu procrastino estudando. Porque se Sim. você procrastina estudando, dá a sensação que tá tudo bem, né? Você tá estudando, você não É, tá vendo aqui. é Isso é um confortável perigo. estudar. Confortável. E aí eu fazia muito isso. Só que eu falei, não, gente, eu não quero. E aí eu lembrava, eu falei, eu vi isso em algum lugar, deve ter sido isso. Deve ter sido as meninas. Porque eu fui aluno delas, acho que deu uns Sim, 2 anos. exatamente. Elas falam, assim, se não tiver, no último caso da Nutri, beleza. Mas se tiver como não usar, melhor ainda. Até porque dentro do seu perfil, principalmente ali na parte do nome, que já é na bio, não é o nome de usuário, é onde bota ali Raquel Pinheiro, você botou barra emagrecimento e comportamento, já está ali na cara que você é nutricionista, pô, praticamente. Você trabalha com emagrecimento e comportamento. E aí você, dentro da própria bio, você descreve um pouco do que você faz, o que você resolve, e o seu perfil também já diz sobre isso. Então não tem porquê o nome de usuário ter Nutri. Não faz o mínimo sentido. Aí as pessoas podem até falar, ah, mas é porque se alguém colocar na barra de buscar ali do Instagram, vai te achar. Cara, balela. Se a pessoa colocar emagrecimento ou nutricionista, você vai acabar aparecendo, até porque é só categoria nutricionista. Então não Entendi. precisa estar Não. ali no nome de usuário. E outra Beleza? dúvida que eu tenho é sobre essa questão de lista VIP. É, Uhum. porque a lista VIP ela é uma lista de transmissão, né? É Não uma é lista de grupo. transmissão. Não é grupo, é lista de transmissão. A sua mensagem vai individualmente na caixa de WhatsApp daquela pessoa, não vai dentro de um grupo. É como se você Tá, estivesse falando com um amigo. Feito? beleza. Beleza? Então, por hoje é só. Né? Isso tudo. É isso tudo. Apesar de ser isso tudo, é porque a gente falou de 5 semanas, então mais de um mês aí para frente. Semana a semana você vai ver que é mais tranquilo de resolver, de fazer, de botar em prática, mas seguindo aquela orientação. Tenta ver sempre antes, não deixa para o dia para fazer a atividade do dia. Por mais que você, vou deixar só para o dia, beleza, mas tenha consciência do que vai ter que fazer naquele dia, até para você organizar a sua agenda. De tal hora e tal hora eu vou executar essa tarefa para poder fazer o que precisa ser feito. E vocês têm Feito? um prazo também para responder, né? Se precisar de ajuda, de dúvidas, ficar em cima da hora, às vezes não dá nem tempo São, de vocês olharem, né? exato, a gente tem um prazo de mais ou menos de 24 horas de dia útil, e aí
tem o final de semana. Você mandou na sexta, a gente tem até segunda-feira Uhum. para responder, tá? Então, é o que Pronto. temos para hoje. Fez sentido para você? Me conta. Te trouxe mais Total. clareza? Sim. Show. E aí agora é justamente o momento da gente ter clareza, colocar as ações em práticas, ver o que vai acontecer, puxar da gente ali se tiver dúvida, ou então tentar entender um pouquinho mais por trás do que está acontecendo, até principalmente na parte de conversar com ex-clientes e possíveis clientes, se tiver não conseguindo fechar tanto, trazer para a gente o que está rolando nas conversas, que a gente dá outro feedback, tá bom? Tá. Vamos com tudo nesses próximos 3 meses? Bora Pô, meu filho, eu só tenho essa fazer opção, tá? Ou não acontecer? tem outra, só Aí, tem essa. é a melhor frase. Só tem essa opção, então não tem o que fazer, é só Exato. isso. É a melhor coisa que tem. Quando a gente tem várias opções, que a gente, aí, Fica vai perdido. deixando para Eu depois, já saí de exato. vários empregos. Eu falei, minha filha, agora vocês estão dando certo, é porque tu tá parada no tempo, não tem como É. não. Tá bom, qualquer dúvida eu mando lá. Eu sou bem difícil, assim, de acionar quando precisa, mas, assim, eu vou me esforçar para fazer isso, porque aí, às vezes, eu fico, ai, no próximo encontro, e não é assim aqui, né? O Não, não. funcionamento é Aciona não a esperar, gente. porque tem as atividades, né? Aciona a gente sempre que tiver a dúvida. Por mais que você, naquele momento, não fale o que é exatamente, mas, por exemplo, você está fazendo isso 10 horas da noite. Aí você, pô, não vou mandar mensagem agora. Manda mensagem, fala assim, ó, preciso de ajuda, amanhã a gente fala. Beleza, aí a gente vai no dia seguinte ver, o que houve, qual a ajuda? Ou se tiver com vergonha, só fala, preciso de ajuda. Aí a gente faz a nossa parte aqui de extrair o que é. Não Tá bom. deixa Eu isso, percebo que eu tenho esse comportamento, assim, de não, achar que estou não deixa. incomodando, sabe? Porque minha filha, agora você vai incomodar porque você precisa executar. E às Não, vezes como a é que você está. dúvida é naquela hora, né, César? É tanta coisa que acontece no dia. Exato, e como é que você está incomodando? Você está contratando serviço, está incomodando por quê? É igual eu falar que a sua paciente está te incomodando porque perguntou uma dúvida que ela teve sobre o direcionamento que você deu. Pô. Não está incomodando, Na mentoria, até faz falei com parte. minha mentora, falei, vamos alinhar aqui uma coisa. Eu vou mandar mensagem na hora que a dúvida vier. Você pode responder no seu tempo, tá? Mas me deixa Isso, confortável é para eu te isso. mandar mensagem. Manda mensagem a hora que quiser. Por isso que eu falei para você organizar isso até no seu suporte de 30 minutinhos, porque o cliente vai mandar mensagem a hora que ele quiser, mas você vai responder, vai ter o foco naquele momento. Claro que o nosso aqui é diferente porque a gente tem 24 horas para responder e é um processo totalmente diferente, que tem atividades diárias e tudo mais. Então, pode ficar livre para mandar a mensagem, e aí pode ser que a gente só demore um pouquinho para responder, e tá tudo bem também, tá? Ok, Perfeito? combinado. E se a gente demorar um pouco além, porque também vai depender do movimento que está aqui nos Uhum, grupos, né? A gente tem outros grupos. Você marca o nosso arroba e tudo mais que a gente vê, tá bom? pode deixar. Tá bom, então. Fechado, Raquel. Um ótimo Obrigada final de dia, uma excelente semana. Eu para você espero também. já a gente tenha uma semana bem produtiva. Vou acompanhando por aqui, sempre olhando seu Instagram também. E às vezes eu olho o Instagram e vejo, principalmente stories, alguma coisa que eu vejo que pode ajustar. Eu já mando ali dentro do próprio Instagram mesmo, olha, evita usar essa palavra, então usa esse tipo de abordagem. Então, se Tá, aparecer uma mensagem minha, não se assusta não. pode deixar. Então tá Fechado? bom. Um Obrigada, abraço, César. Boa noite. Raquel. Bom, tchau, tchau. Boa